Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Esportivo está entrando no ar e pedindo passagem. Vamos juntos desfrutar e usufruir de um programa que é feito pensando em você. Neste final de semana teremos Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein em Sakir. Vamos ver como Lewis Hamilton, será que ele é o maior vencedor desse circuito? Consegue colocar a Ferrari no top 2? Ah, meus amigos, que início ruim de Lewis Hamilton na Ferrari. Max Verstappen e Lando Norris vão discutir quem será o primeiro colocado da grande prova do Bahrein. No final de semana teremos Goiás e Operário, Vila Nova e Paysandu, também Dragão e Botafogo de Ribeirão Preto. São os confrontos dos times goianos dentro do Brasileiro da Série B. Também vamos repercutir os jogos, classificação da Série A. Você sabe me dizer contra quem o seu time do coração vai jogar? Não se preocupe que eu vou te contar. A NBA está chegando na sua reta final e os playoffs já têm quase data e confrontos definidos. Nós vamos te mostrar tudo com a qualidade sempre de Bruna Medeiros. Então vem conosco e desfrute de um programa que é feito pensando em você. É isso mesmo, esse programa é feito pensando em você. Muito boa noite, que alegria! Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Muito obrigado por permitir que nossa equipe, nós juntos, possamos entrar dentro de vossa residência, levando entretenimento esportivo, alegria em nossos corações e muita coisa bacana, porque nós preparamos bastante coisas interessantes, viu? Pode ficar à vontade, se movimente aonde você quiser, estiver nesse momento, entre em contato conosco, entre em sintonia, porque esse programa que está iniciando, nessa hora, vamos juntos fazermos a alegria do entretenimento esportivo. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, como sempre, alegria em nossos corações, para poder comunicar com você e do outro lado, sempre com essa alta astral e pra cima. Tem muito conteúdo legal, hein? Como os nossos times goianos vão jogar nesse final de semana? Qual deles tem o adversário mais complicado? Você sabe me dizer também da Série A? Vamos repercutir cada jogo, jogo a jogo, com os nossos convidados e comentaristas nesta noite. Eu começo por ele, um jovem, um menino comunicador nas suas redes sociais, um técnico e uma pessoa que é, acima de tudo, um homem com um coração gigante. Quero que vocês recebam um comunicador que está surgindo aí, nessa safra de novidades. Ele, sem sombra de dúvidas, é o grande destaque. Esse é Vitor Gader. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite. Você que tá aqui curtindo o Placar Esportivo, fala aí, torcedor. E é isso, galera. Tem muita coisa pra gente falar. Ô, semana cheia e o fim de semana vai ser mais cheio ainda. E aguarde que nós vamos passar jogo a jogo. Tudo que vier aí pra rolar do esporte e do futebol é com a gente. Vamos nessa. É isso mesmo, Vitor Gader. Vamos juntos, porque o programa tá sensacional. Muita coisa legal. Ao meu lado também, ele que está aqui já conosco há muito tempo, sempre com sua alegria, sempre falando o que sabe, com maestria do jornalismo, no futebol e na política também, ele manda bem. Esse é Renato Sobrinho. Boa noite, Renato. Fala, Danilo. Um abraço pra você. Boa noite, Vitor Gader. Boa noite a toda a nossa equipe, esse timaço que prepara com muito amor e carinho o nosso Placar Esportivo. Hoje, sexta-feira, 11 de abril. Gente, o que aconteceu durante a semana, você vai ver aqui. E o que vai acontecer no final de semana, você vai ver também. Então, se prepare, fique à vontade, porque tá só começando, não é isso, Danilo? Só começando e os nossos amigos e amigas que estão em casa vai poder desfrutar desses dois. De um lado, o Gader, do outro, o Renato Sobrinho. E juntos vamos conferir já a primeira matéria, com ela, que tem a destreza, o detalhe, aquela forma minuciosa de contar tudo o que acontece com a bola laranja, é com a qualidade de Bruna Medeiros. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos de ontem na NBA. Agora só faltam 2 rodadas para acabar a temporada regular e começarem os playoffs. E a briga na Conferência Oeste ainda está a todo vapor. Vou começar exatamente com um jogo que está definindo e muito essa briga pelos playoffs. Hoje temos todos os times em quadra.
literalmente todos, né? 15 jogos hoje que teremos. Então, ontem o Timberwolves venceu o Memphis Grizzlies e também ajudou nessa briga aí na classificação. Agora a classificação da Conferência Oeste está com o Denver com 48 vitórias, o Clippers com 48 também, o Warriors com 47, fechando ali a vaga dos playoffs, e sétimo e oitavo no play-in, o Memphis e também o Timberwolves, que venceu ontem. Essa vitória foi muito pela atuação do Edwards, pela atuação também do próprio Randle, que fez 31 pontos e 10 rebotes, né? Foi muito bem no jogo. O Ja Morant do outro lado também foi bem, né? Com 36 pontos, mas não adiantou, principalmente pelo terceiro quarto avassalador que fez aí a equipe do Timberwolves. Foi 52 pontos só no terceiro quarto. 18 pontos pro Edwards, 14 pro Randle. Eles foram imprescindíveis para essa vitória e a classificação agora fica mais embolada. Vamos ver nos jogos de hoje. O Pacers venceu o Cavs, que já tá ali consolidado como líder da Conferência Leste. Tá perdendo, tá oscilando mais nessa reta final de temporada regular, mas mesmo assim não perde a liderança, né? 2 pontinhos de vantagem, 114 e 112. E o destaque foi pro Haliburton com 23 pontos, 10 assistências e 8 rebotes, né? Faltou pouco para um triplo-duplo, mas não deu, faltaram 2 rebotes aí para ele. Vitória do Pacers. O Bucks atropelou o Pelicans, né? Num jogo que ele perdeu o primeiro quarto, mas aí nos próximos 3 quartos ele conseguiu ganhar tranquilamente cada um. E aí conseguiu uma vantagem aí de 25 pontos em relação ao Pelicans. Destaque do jogo para Giannis Antetokounmpo com 28 pontos e 11 rebotes aí para ele. Tá muito bem nessa reta final e eu acho que o Bucks vai chegar forte na classificação ali para os playoffs, né? Vai chegar forte nessa disputa, apesar de ter no seu lado ali o próprio Cavs, que tá muito bem, e o Celtics, que é sempre um dos favoritos ao título, mas acho que vai chegar forte nessa Conferência Leste. O Pistons venceu o Knicks por 115 a 106, mais um jogo de destaque do Cunningham, né? Ele que tá muito bem há algum tempo, sendo o destaque do Pistons e sendo também um dos armadores mais promissores da NBA que temos. Fez 36 pontos ontem, além de 8 assistências e também foi imprescindível para essa vitória, né? Do lado do Knicks, o Towns foi bem, com 25 pontos, 10 rebotes, mas não adiantou exatamente pela atuação do Cunningham e também da equipe do Pistons no geral. Por último, né, o último jogo que tivemos, ontem só foram 5, o Hawks venceu o Brooklyn Nets, 133 a 109, também um atropelo, mais uma ótima partida do Researcher, ele que está evoluindo cada vez mais, tinha feito ali a sua maior pontuação há alguns jogos, agora volta a fazer um jogo de muito destaque com 38 pontos e também uma ótima atuação do Trae Young, que esse daí já é mais comum, né, a gente já está acostumado há alguns anos a ver o Young fazer ótimas atuações, fez 24 pontos e um duplo-duplo com 12 assistências. Bom, agora nesse final de semana vamos ter toda a definição das vagas dos playoffs e como vai ficar ali a classificação final da NBA. E você sabe que segunda eu tô aqui para contar tudo para vocês dessas 2 rodadas finais. Hoje, né, sexta-feira e também no domingo. 2 rodadas finais, como Bruna Medeiros trouxe. Qual dos times que vão classificar? Como ela mesma citou, Cavaliers, Celtics e Knicks já estão lá. O Indiana Pacers, com uma partidaça de Haliburton, venceu os Cavaliers e também garantiu a sua vaga nos playoffs. Mas já na Conferência Oeste temos o OKC, garantido, com os Rockets e Lakers também lá. Faltam 3 vagas, Nuggets, Clippers, Golden e os Memphis, que venceram. Perdeu ontem, né, pros Timberwolves, que jogaço. Até os Timberwolves têm chance ali para roubar essa vaga dos Clippers, dos Golden. Faltam 2 rodadas e olha, deixa eu ver contra quem esses 2 times jogam. Principalmente o Grizzlies e o Timberwolves e o time do Steph Curry também. Olha só, hein? Vamos lá. Primeiro, o time do Ja Morant, os Grizzlies, enfrenta os Nuggets lá na Ball Arena, no Colorado. Vai enfrentar o time de Nikola Jokic. O time do Golden vai a Portland enfrentar o Trail Blazers. Confronto dificinho, hein? Mas depois ele encerra em casa diretamente contra os Clippers. Aí é decisão, né? Aí é decisão. Um jogo pra vencer ou matar ou morrer. Exatamente. E no domingo o Memphis joga em casa contra os Mavericks e tem a chance também de garantir a sua vaga de classificação. Olha só, hein? Reta decisiva, Renato. Tá chegando o final da NBA dessa fase regular, hein? É verdade. E assim, depois que a Food Live passar os 6 de cada conferência, meu amigo, aí é o Deus nos acuda os playoffs, né? Mas eu tô apostando no time do Golden ainda. É? De tudo. Tomara que eles vão, né? O Steph Curry não pode ficar fora, né? Não pode, ele é um aço, né? Mas o OKC e Cavaliers, pra mim, sobrando, hein? estão os 2 times que estão sobrando. Eu falaria do Cavaliers, viu? Eu vejo como um expoente aí. Depois do que tiver aqueles 6 já definidos, acredito que vai chegar forte. Tá aí.
Cavaliers ou OKC, hein? Pra mim os dois são grandes candidatos ao título da NBA dessa temporada. Eu vou para um rápido intervalo. Pode marcar aí 2 minutinhos e na volta se prepare. Nós vamos direto até as 19h30 comentando tudo sobre Série A, Série B, Conmebol Libertadores e tem muita coisa. Tem Fórmula 1 no Bahrein, tênis, Monte Carlo. Só fica aí e me aguarde. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo nessa sexta-feira com muita alegria por falar da Líderbet, a casa que é 100% regulamentada, está aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo, sendo a patrocinadora master do nosso programa. E detalhe, viu? Esse QR Code aqui ao lado, bem aqui, você vai ser direcionado, olha só, para a página que tem tigrinho, cassino, você pode desfrutar de jogos de baralho, de cartas e mais. Pode dar o seu palpite e quero que você fique até o final do programa, pois tem a dica nossa aqui com a Líderbet com oferecimento. E essa dica vai aglomerar sábado e domingo dos jogos que vão acontecer pelo mundo afora, hein? É Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, é tudo. Você que é Vila, que é torcedor do Tigrão, pode desfrutar também dos jogos do Tigrinho lá e ainda concorrer a 100 jogadas gratuitas. É, meu amigo, fica tranquilo, porque a Líderbet é a casa 100% regulamentada e ó, paga certinho para você aí no seu celular, na sua conta que você cadastrar. Líderbet que tem oferecimento aqui também com Sheldon, meu amigo, com o Eli, toda a equipe lá da Líderbet. Como vocês sabem, é a líder número 1 do Brasil. Com o oferecimento de Líderbet, eu quero ver daqui a pouquinho as odds de Goiás e Operário. Mas antes, produção, segura aí, porque o Goiás já se encontra no Paraná, aonde vai enfrentar um dos times que pra mim é o pior momento do Goiás enfrentar, Vitor Gader. O Operário vem de um título de campeão paranaense, em 20 jogos realizados em 2025, só perdeu 2 e 2 justamente pro Londrina por 1-0. O time tem 8 vitórias, 10 empates. E como é que faz para enfrentar lá no Germano Kruger, aonde o Operário manda os seus jogos e tem um domínio muito forte sobre os adversários? É um momento complicado para o Goiás enfrentar o Operário que vem de uma vitória fora de casa, em cima do Criciúma, que é muito difícil de ser batido, né, no Heriberto Wilson ali. E agora vai ter que encarar a equipe que tem aquela confiança, né? Confiança é algo imprescindível no futebol para qualquer time e o Operário tá cheio dela. Campeão paranaense, venceu o primeiro jogo na temporada aqui da Série B e vai enfrentar um Goiás que tá em seu momento de reformulação, né? Passando ali com a mudança do Mancini, do Jair saindo do Mancini começando. E, cara, para enfrentar um time desse, tem que colocar a bola no chão e manter a bola nos pés. Não adianta entregar a bola pro Operário e ficar com uma linha de 6 lá atrás, como o Goiás fez contra o Paysandu. O Operário vai ser muito mais incisivo do que o Papão da Curuzu foi no jogo da Copa Verde. Tem que tomar cuidado com esse ataque deles. Renato, podemos dizer que o Goiás tem o adversário mais difícil dos times goianos? Podemos, eu tenho essa convicção, Danilo, porque o Goiás joga, primeiro, num campo hostil, jogar no Germano Kruger é sempre difícil. Verdade. Tem a questão até climática, isso influencia. O jogo é à noite, 8 da noite. O Goiás não foi bem no último jogo que fez contra o Paysandu, foi um ótimo resultado, mas o time não rendeu. E o que acontece é o seguinte, esse Operário, gente, é um time realmente talhado para brigar pela ponta do campeonato. Para mim, ele vai estar brigando pelo acesso. Foi campeão paranaense, não por acaso, derrotou, né, tirou, aí ficou fora os grandes. Então eu penso que o time do Goiás vai ter muita dificuldade. Quer dizer que já perdeu? Claro que não. O jogo é jogado. Mas o favorito para esse confronto, claro, é o Operário de Ponta Grossa. Operário de Ponta Grossa, que só tem 2 derrotas no ano de 2025, vai enfrentar o Goiás, que pode ter a estreia de Anselmo Ramon, o novo número 9 do Goiás, e expectativa de gols com a entrada de Anselmo Ramon. Daqui a pouquinho a gente vai pôr na tela, então, produção, os jogos do Goiás, depois da sequência que ele enfrenta o Operário. Qual que é o próximo adversário do Verdão? Tá aí na tela. Enfrenta nada mais, nada menos que o Vila Nova Futebol Clube, o maior clássico. O Vila, que no recorte mais recente, soube e sabe como vencer o Goiás. Dentro, fora, aonde quer que se encontre, o Vila está sabendo aproveitar disso. Depois visita o Estádio Independência, o América Mineiro, visita o Botafogo também lá no Estádio Santa Cruz e recebe Jair Ventura com o seu Avaí. Desses 15 pontos, Gader, quanto podemos esperar do Goiás?
Olha, eu gostaria muito de ser otimista, tá? A gente fica, às vezes, fazendo alguns comentários, o torcedor pode se sentir um pouquinho, né, machucado ali com alguma coisa que a gente fale, mas não dá pra prever muitos pontos aí, não. O Operário, por exemplo, nesse jogo acaba sendo o favorito pelo momento que tá. O jogo do Goiás e Vila, o Vila aprendeu a enfrentar o Goiás de tal forma que hoje ele acaba chegando num clássico desse como favorito, apesar de eu sempre dizer que clássico não tem favorito, e o América em casa é páreo duro. Então eu diria que desses 15 aí, difícil, hein? 3 ou 4, seria positivo. 3 ou 4 pontos. Eu sei que é uma perspectiva ruim, mas o momento do Goiás não é bom, a transição é complicada, então é uma pontuação baixa. Você concorda com ele, Renato? Eu vou um pouquinho além, que senão o Timóteo vai fartar aqui dentro. O Timóteo tá aqui no nosso estúdio, um abraço pra ele. Mas, permita também, por favor, produção, só pra me ver, eu me recordo aqui, depois do América, quem é, porque eu perdi. Botafogo fora. Botafogo fora. Então, pra mim é o seguinte, o Goiás não é favorito contra o Operário, já disse. Com o Vila, é um jogo equilibrado, mas pra mim, tudo pode acontecer. Tô projetando um ponto aí. Um jogo natural tem um empate. Sim, América Mineiro e Botafogo então, fora. Esse era o ponto. Esse é o ponto. Empate, um ponto. Sim. Aí você tá colocando o América Mineiro fora? Não. Aí assim, pode até trazer ponto, mas não é favorito. Aí ganha do Botafogo pra mim. Os 3 pontos. 3, 4. E pra mim vai ganhar do Avaí. Ganha do Avaí? Aqui em casa. Então, atropela o Jair Ventura? 7 pontos, exatamente. Será que o Jair Ventura não vem mordido? Ele vem, mas o time do Avaí tem muitas limitações também. Ontem fez um bom jogo ontem. Contra o Cuiabá. Gostei. Mas perdeu, né? Empatou 2-2. 2-2. Olha, lá tá quem tá? O Aleph Manga tá lá? Tá. E deu passe pro segundo gol, viu? Aleph Manga, Wagner Love e companhia, hein? E o Manga participou do segundo gol, uma jogadaça. O Vila Nova recebe amanhã o time do Paysandu. Mas antes, produção, eu prometi o quê? As odds do Goiás e Operário. Deixa eu ver, o QR Code está aqui ao lado. Aproxima seu celular e vai para LeaderBet, porque lá você tem possibilidades e odds bem maiores que as demais. Tá bem aqui ao lado, ó, o QR Code, fica à vontade. Tá aí, 2,33 para a equipe do Operário como mandante, 2,71 para o empate e para o Goiás quase 4, em 3,80. O favoritismo todo para a equipe do Operário, mas equilibrado. Vê aí que eles não discreparam, então, abaixo de 2, né? Mas o momento do Operário chama a atenção, porque onde é que em sã consciência você vai analisar desse jeito? Mas é o momento, o time foi campeão paranaense, tá jogando um futebol muito vistoso. Só duas derrotas na temporada, cara. Claro, você tem que colocar isso aí como crédito. Agora, você torcedor, né, o torcedor do Goiás tem que torcer. Claro. Os outros, aí você apostador, dá uma olhada na odd para dar uma, né, vai pela razão. E tudo pode acontecer, e sempre com moderação. O Tigrão recebe o Paysandu em Goiânia. O time já se encontra na nossa capital, aonde vai enfrentar a equipe do Vila Nova aí, ó. E a expectativa era alta, de casa cheia, de 25 mil, e até o momento foram comercializados, entre trocas de alimento e ingressos comprados, apenas 6 mil. Renato e Gader, será que podemos esperar 12, no máximo 15 mil pessoas no Serra Dourada para esse confronto diante do Papão? Eu penso que sim, é essa a projeção, de 12 a 15, Danilo. Isso porque, mas o Vila acabou de ser campeão, jogo festivo, jogo das faixas, o torcedor poderia ter feito a troca de alimento pelo ingresso, só que o torcedor não é bobo. O torcedor está vendo o que está acontecendo. E convenhamos, o jogo do Vila Nova contra o Curitiba, não o resultado era normal, sim, derrota para o Curitiba. Mas o que o torcedor vilanovense não engoliu é que o Vila Nova é um time que ofensivamente não faz nada. É um time que tem muitas dificuldades e, para mim, tem um detalhe, o Rafael Lacerda, até brinco, o Rafael Maria, ele só sabe defender, só. E deixa eu te fazer uma pergunta, Gader. Sem Rossi e Nicolas, o Paysandu fica mais frágil, ali na linha ofensiva. E o Vila pode se aproveitar disso? Pode, né? Mas precisa de uma mudança ofensiva no time. A forma como o time vem se portando sente muita a falta do Emerson Urso. Porque é um jogador de velocidade, utiliza muito a ponta e sem ele, usando o Todinho, por exemplo, que não vem muito bem no time, um meio de campo que geralmente é... Principalmente se colocar ele de centroavante, como o treinador inventou no último jogo. Não tem como, cara. Esse cara matou o lateral direito, o Elias, e matou o Todinho. Gente, o Vila Nova, ele precisa jogar com os extremos. Não tem como. O time do Vila Nova hoje, com a forma como tem, com 2 meias, jogando com o Jean Mota e com o Diego Torres, precisa de pontas. Precisa de jogadores para infiltrar pelas laterais do campo. Quando você joga da forma como foi, por exemplo, o jogo contra o Curitiba, totalmente fechado e entre aspas por uma bola, porque nem isso o Vila fez, você fica muito refém. No jogo contra o Paysandu agora, espera-se que o Vila tenha mais domínio de bola. Jogando com 2 meias, o importante é você manter a bola nos pés, não entregar para o adversário. Jogando em casa é o que a gente espera. E o que a torcida também espera. Não é à toa a baixa venda.
Porque o que eles viram no jogo contra o Curitiba é o que foi visto durante todo o Goianão, com exceção de um tempo contra o Atlético e um tempo contra o Anápolis. Depois desses jogos contra Paysandu e Goiás, quem o Vila Nova vai enfrentar? O Botafogo e a Chapecoense na reestreia do Onésio Brasileiro Alvarenga. E depois visita Minas Gerais para enfrentar o Atlético. Para o Gader, o Goiás faz 3-4, para o Renato faz 7. E para o Vila Nova, quantos pontos você estima, Renato? Bom, Vila Nova, pra mim, é incrível, né? Mas o jogo de amanhã, pra mim, tem cara de empate. Então, eu tô colocando empate pro Vila contra o Paysandu, porque historicamente é difícil, o Paysandu tá desfalcado, mas o empate contra o Goiás, que é um jogo, pra mim, bem equilibrado, as duas equipes têm dificuldades. Pra mim, o Vila vence o Botafogo e vence a Chapecoense. Certo. E pra mim, não vence o Atlético. Então, eu tô colocando 8 pontos. Concorda com ele, Gader? Concordo. Eu seria até talvez um pouco mais otimista. Não, mas acho que 8 pontos é bem interessante. Equilibrado. Por quê? O Paysandu realmente vem um pouco sem alguns jogadores, umas peças importantes, mas a maior falta é do Rossi. A do Rossi realmente... Ele é um jogador, né? Desequilibrante. Muito. O Nicolas vinha tendo algumas dificuldades ali na frente. Será que o Edilson lateral vem? Que ele é muito bom, cara. Muito bom, muito bom também. Ele é bom. E assim, esse jogo tá realmente com uma cara de empate. Agora, o que acontece os jogos em casa do Vila são diferenciados. Ele joga diferente quando tá diante de sua torcida. Isso foi o ano passado uma máxima, com pouquíssimas derrotas em casa. Agora, quando vai pra fora, aí parece que vira outro time. E é como o Renato falou, vencer o Atlético, mesmo sendo uma equipe estreante aí na Série B, jogando fora de casa, não seria minha aposta. As odds do Tigrão também, produção. Deixa eu ver com o QR Code aqui ao lado o que a Líderbet está preparando. 2-4 para o Vila Nova, 3-9 para o empate e 4-5 para o Paysandu. Favoritismo para a equipe colorada, joga dentro dos seus domínios, Serra Dourada, com apoio da sua torcida massiva e quem sabe Lacerda consiga encontrar o caminho das redes do Papão da Curuzu, Renato. Eu vou ter que rever, até porque eu confio tanto na Líderbet que eu vou rever meu conceito. O Vila é favorito. Também o Vila sem o Paysandu, sem o Nicolas e seu Rossi. Gente, o Vila, a torcida vai ganhar o jogo pro Vila amanhã. Tá entendendo? A torcida do Vila Nova, como fez contra o Anápolis, ela pode ganhar o jogo. Então, vou pôr uma vitória pro Vila. O Nicolas que pode estar acertando com o América Mineiro. Tá lá em Minas Gerais. Seria um desfalque forte pro Paysandu. Muito grande. É um desfalque forte para amanhã. Vamos ver o Atlético Goianiense que se prepara para enfrentar a equipe do Botafogo Ribeirão Preto. E nessa última janela que fecha hoje, à meia-noite, o Atlético anunciou mais 2 reforços, Gader e Renato Sobrinho. Será que esses reforços, o Renato e o meia Ramon, chegam para ser titulares ou para compor um elenco que precisa de grande quantitativo e qualidade para a Série B? Então, o Renato, pra mim, ele chega pra ser titular. Eu já tô, pra ser sincero... é aquele... O zagueiro, Era o zagueiro, 20 anos, tava no Corinthians. Do próprio Atlético. Foi emprestado pro Corinthians. Exatamente. Ele é bom jogador. Excelente zagueiro, é um bom zagueiro jovem, tem muito promissão. Quem vai rodar é o Pedrão, porque pra mim o Matheus Felipe vai ser titular. Sim, o Matheus Felipe, pra mim, ele é titular e ele faria dupla de zaga exatamente com o Renato. Porque é um jogador de boa impulsão defensiva, boa cobertura e é jovem, veloz pra recompor, né? Já o Ramon, na minha humilde opinião, ele não chega para titular. Esse Ramon quem é? O Ramon, ele é um meia que jogou pelo Água Santa. Foi bem, inclusive, pelo Água Santa. Apesar do time como um todo não ter ido bem no campeonato, o Ramon fez bons jogos, teve algumas assistências. Agora, nós temos aí um meia que, na minha humilde opinião, ele é melhor para integrar esse meio de campo, que é o Cauã. O time... Até o Cauã. Tem o Ariel. E o Shailon tá reforçando o time ficando machucado nesse momento. Né? No momento, a diferença foi muito grande da entrada do Cauã, porque deu mobilidade ao meio de campo. Deu mesmo. Ele é versátil, ele movimenta, né? Sim. O Shailon, quando a bola tá no pé dele, ela vai. Ela anda bem, mas ele fica esperando. Cara, ele tá igual um amigo nosso. Um Shailon novo ou velho? O velho é bom demais. Esse novo Shailon Pois aí... A questão do Shailon, muita gente fica em dúvida por que ele tem essa dificuldade de jogar em muitos momentos. É porque o Shailon, ele precisa dividir as atenções na armação. Jogar sozinho nunca funcionou. Quando ele jogou, por exemplo, com o nosso querido lesionado lá, que estava sempre de fora do Atlético, o Arauz. Quando ele estava sempre jogando com o Arauz num 4-4-2, o Shailon caía mais pela direita e ia muito bem. E é aquela história, vai pra direita, corta pra chutar. Exatamente. Sempre. Quando ele jogou, por exemplo, com o próprio Cauã, os dois dividindo o meio de campo, o time era muito mais móvel, porque ele podia dividir as atenções. Se depender exclusivamente dele, um time pesado, com meio de campo lento, com Maranhão e Haldney além dele, aí complica.
E vamos ver o que o zagueiro Matheus Felipe falou sobre o confronto contra o Botafogo lá no interior de São Paulo. Deixa eu ouvir. Esse primeiro jogo, acredito que foi muito importante, tanto para mim como para meus companheiros, que a gente sabia da nossa responsabilidade de começar uma Série B muito forte. E graças a Deus, cara, consegui ali fazer meu primeiro gol na minha estreia. Fiquei muito contente, mas óbvio, com muita ajuda assim dos meus companheiros no dia a dia. E conseguimos alcançar a primeira vitória do Brasileirão. E esses 2 jogos fora de casa, cara, a gente sabe da importância também desses 2 jogos fora de casa. Temos que somar. Sabemos também da boa equipe que a gente vai enfrentar agora, né? Que é a primeira equipe, que vai ser a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E vamos para lá, cara, para fazer o nosso jogo. Óbvio, respeitando o adversário, mas sem dúvidas, qualquer jogo que a gente for fazer fora de casa é sempre em busca dos 3 pontos. É sempre em busca dos 3 pontos. Um time ofensivo, é assim que Cláudio Tencati quer jogar diante da equipe do Botafogo nesse belíssimo estádio Santa Cruz, na cidade linda de Ribeirão Preto. O Atlético é favorito para vencer lá, Gader? É favorito. Eu não vou ficar em cima do muro, tá? O Botafogo não fez um bom campeonato paulista. É uma equipe que perdeu peças importantíssimas, principalmente o Douglas Baggio, que era uma peça fundamental no meio de campo. É um time que vem de derrota na primeira rodada. Então, assim, é um time que não está bem no momento. E o Atlético venceu muito bem o primeiro jogo, mesmo tendo começado num primeiro tempo mais complicado ali, né? Não jogando muito bem, mas conseguiu reverter no segundo tempo e bem. Jogou bem o segundo tempo e chega com moral para esse jogo. Chega com tanta moral assim, Renato, o Atlético? Chega. Ele tinha projetado 12 pontos para o Atlético, 9 pontos nesses primeiros 3 jogos. Foi 3. Já foi 3 contra o Atlético. E olha, para mim o Tencati errou. Escalou o time errado. Aí, quando ele mudou o time no segundo tempo, o time teve outra postura. O Cauã tem que ser titular e vai ser agora. O Maranhão não consegue jogar nesse momento. Dá uma oportunidade pro Leonardo de começar, vamos ver como é que vai ser. Tem outras opções. Concordo. E o Marcinho, que tá saindo lateral, né? Tá saindo pro Criciúma. Agora, o Rai Ramos jogou demais, hein? Jogou bem, hein? Foi. Nossa, foi um cara que destacou bem. Foi o cara do jogo, digamos. Bom finalizador, né? Chuta de fora da área, aparece muito no corredor. Eu só temo uma coisa do Atlético. Tomara que eu esteja enganado. Eu temo muito pelo goleiro. Porque eu conheço bem o Vladimir. 2022 ele rebaixou com o Avaí, 2023 ele rebaixou com o Santos, 2024 ele rebaixou com o Guarani. Ele chama um rebaixamento. E 2025 um cheiro de rebaixamento que eu quero que ele afaste, né? Tomara que ele vai e suba, mas eu temo pelo Vladimir. Ele não é que ele é ruim goleiro, não, ele é bom. Sim. Mas é aquela nhaca que tem, né? O goleiro que dá pé frio. Moço, velho, onde ele tá, rebaixa. Deixa eu ver os confrontos do Dragão aí. Além do Botafogo de Ribeirão Preto, ele enfrenta a Ferroviária fora, o Cuiabá em casa, Amazonas fora e o Novo Horizontino em Goiânia. De 15 pontos, quanto você estima aí, Gader? Olha, eu teria que ser muito, né, evitando ali. Deixa eu falar primeiro, Gader. Não, fica à vontade. Sabe por quê, Danilo? Olha só, o cara às vezes tá meio temeroso em falar, mas eu digo o seguinte, pra mim, eu concordo, um time que tem, com todo respeito, o Jefferson é o lateral esquerdo do Botafogo, tá, gente? O Jefferson, aquele Jefferson, do Goiás, do Atlético, é o latera. O famoso não vai subir ninguém. Renato, do Operário, tá de bom, 15 então, pontos, podemos estimar uns 10, você acha aí? Daí pra mais. Pra mim, o Atlético é favorito contra a Ferroviária, que o dia eu chamei de rodoviária, o povo vai me bateu. É a Ferroviária. O Atlético é favorito contra o Cuiabá, jogando no estádio Antônio Ascioli, e contra o Amazonas também. Só vai ter jogo difícil jogando contra o Novo Horizontino, que pra mim é um time ajustado. Pedreira. 10 pontos também, ô Gado? Concordo plenamente, porque se você olhar até mesmo, deixando um pouco de lado do clubismo, olhar as campanhas desses times, o Ferroviária vem numa competição bem abaixo, a A2 do Paulistão, o Botafogo de Ribeirão Preto não vem num bom momento, o Cuiabá também está em um momento de reformulação e tem dificuldades jogando fora de casa. E assim, é uma sequência positiva que o Atlético pode aproveitar para fazer uma pontuação alta já de começo e dar um pontapé inicial muito bom na Série B. É ver se o Tencati vai acertar o time para começar melhor do que foi o jogo passado. Se o Tencati não acertar, você tem a possibilidade de se acertar com a Líderbet. Basta aproximar o seu celular desse QR Code aqui. Esse mesmo, vai aí, ó, pega aí agora, vamos fazer juntos, ó. Vai lá, aproxima e você pode desfrutar das odds interessantes, hein? Pro Dragão, principalmente, 2,66, pro Botafogo, 2,83 e o empate entre ambos, 3,2. Olha, quer uma dica bacana? Aproveita e vai no Dragão ou então joga X2 aí que também vai estar pagando bem legal, Atlético ou empate. Pra mim, ele não perde lá.
Quem não perde mesmo é o Atlético Paranaense, que ontem, jogando sobre os seus torcedores, sobre a linda e bela cidade de Curitiba, venceu o Criciúma por 2-1, mas teve um golaço do Hermes, veja aí. A bola rolou nesta quinta-feira pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e não faltou emoção. Em Paraná, na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1 e assumiu a liderança da Série B. Allan Kardec abriu o placar aos 22 minutos, completando o cruzamento de Aim Palácios. O Criciúma empatou com um belo gol de falta de Marcelo Hermes aos 31 do segundo tempo, mas o próprio Palácios apareceu de novo aos 39 para garantir a vitória rubro-negra. Apesar do triunfo, a torcida protestou contra o técnico Barbieri, hein? Olha, principalmente pela saída do meia Felipinho, que fazia uma boa partida. Em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá e Avaí ficaram no empate em 2-2, um jogo cheio de reviravoltas. Mateuzinho abriu o placar logo aos 7 minutos com bela jogada individual. No segundo tempo, Aleph Manga empatou aos 21 em um chute que ainda desviou no goleiro, viu? Mas pouco tempo depois, aos 25, Derek Lacerda sofreu o pênalti e ele mesmo converteu, colocando o Dourado na frente de novo. Só que o Avaí voltou a igualar. Aos 36, Aleph Manga serviu Barreto, que bateu firme e decretou o empate. Um ponto para cada lado em Cuiabá. É isso mesmo, e teremos mais confrontos na segunda rodada, que já foi aberta ontem. Teremos neste sábado às 16 horas, Chapecoense e Coritiba, às 18 em Goiânia, Vila Nova e Paysandu. Também no sábado às 19, lá no interior de São Paulo, Grêmio Novo Horizontino e Volta Redonda. Em Manaus, no sábado às 19, Amazonas e Ferroviária. Já também Operário e Goiás se enfrentam lá em Ponta Grossa às 20 horas deste sábado. E domingo teremos mais 3 confrontos, o Atlético e CRB às 16, a mesma hora em Belém, Remo e América Mineiro, e lá no interior de São Paulo, um pouco mais tarde, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Clube Goianiense. São os jogos da segunda rodada do Brasileirão, que tem o Atlético Paranaense na liderança com 100% de aproveitamento. Deixa eu ver também, já vamos pular para a Série A, porque você já fica antenado dos jogos que vão acontecer e pode desfrutar, escolher os horários para você ver cada um deles. Vamos começar com os de sábado, que são muitos. Juventude e Ceará, no Alfredo Jaconi, Red Bull, Bragantino e Botafogo, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, grande clássico, hein? Olha só, hein? Vasco recebe o Sport também às 21 horas lá no Rio, às 16 horas de domingo, Bahia e Mirassol, Grêmio e Flamengo lá no sul do país, São Paulo e Cruzeiro, que jogo de crise, hein? Meu Deus. Fluminense e Santos com a volta do Neymar no banco de suplentes do time do Renato Sobrinho. Fortaleza recebe o melhor time do Brasil no momento, o Inter de Roger Machado, às 20 horas lá no Castelão, e o Atlético fecha a rodada também às 20h30 no Mineirão contra a equipe do Vitória da Bahia. Quem, podemos dizer aí, desses confrontos tem a vida mais fácil? Pra mim, o Bahia. É? O Bahia é um time competitivo e joga com o Mirassol, que tá buscando se autoafirmar, né? E quem tem a vida mais difícil? O Fortaleza. E é um jogo equilibrado também, viu? Pra mim, eu acho que o Fortaleza vai ter uma vida complicada. Cara, o Inter tá bem, ô Gado? Olha, o Inter é, pra mim, hoje o melhor, né? E se você for olhar, o melhor time desses da Série A, pra mim, é o melhor. Muito. O que o Alan Patrick tá jogando... Não, e o Roger... e o Fernando Reis, cara. Ele fez o Fernando jogar, Não, o Fernando tá jogando assim, mesmo. jogar bem mesmo. Se habituou ao futebol brasileiro, porque o Fernando teve um problema seguinte, a necessidade de jogar bem rápido. E ele tava vindo de 10 temporadas na Europa, então é diferente. Pra mim, o time do Inter realmente ele é um time que busca ao lado do Flamengo e depois do Palmeiras o título do campeonato. É um time muito encaixado, um time com uma transição muito rápida, um meia com a cabeça pensante. Na minha humilde opinião, o 10 da nossa seleção. Também jogador que deve assumir essa camisa, o jogador que vem muito bem aí nessa temporada, fez um hat-trick agora no meio da semana. E, cara, é o jogo mais complicado. Fora o Ener Valencia. Fora o Ener Valencia, né? Que voltou a jogar muito bem e marcar gols. E põe a Série C também, porque temos o Anápolis, que é o nosso representante. A Série C, a terceira divisão, estreia amanhã. E o Anápolis já pega uma pedreira, o time do Igor Magalhães, lá em Alagoas. Tá aí, CSA e Anápolis, às 16 horas deste sábado. Vamos juntos. Rapaz, essa Série C tá ficando uma B... É uma B menos, digamos assim. Muito equilibrada, Olha, cara. Figueirense, Ponte, Brusque, Ituano, Caxias, Retrô. Rapaz, fora o Londrina, o Maringá, que é um expoente também, uma excelente equipe. E vai ser transmitido pela TV Bandeirantes, a Série C, né? Legal. Mesmo? Vai, fechou. fechou. O jogo do Galo. E vou assistir o jogo do Galo com do nosso amigo Igor Magalhães. Tomara que dê Galo. Já que
estamos falando de coisas boas, anunciado hoje com a renovação de Mohamed Salah. Ele que estava sendo especulado pelo Al Hilal, o time do JJ na Arábia. Ele falou, não, é aqui que é a minha casa, aqui eu quero ficar. E renovou mais 2 anos, até final de 2027, onde ele disse que pretende encerrar a carreira. E depois, curiosamente, ele falou que vai ficar entre Cairo e Liverpool, porque lá os filhos dele adoram a cidade também do Egito, onde ele nasceu, e Liverpool. Vai ter 2 residências, tranquilo. Será que tem dinheiro pra pegar ônibus? Pra ir? A passagem é cara, viu? Por isso eu tô pensando, a passagem Liverpool, é cara. Cairo não é perto não, viu? Ah, ele compra uma estrada, não tem problema. Né? Ele deve pegar um avião privado e falar, ó, quero ir pra Cairo agora. Vambora. Chega lá nas pirâmides, tranquilão, manda lá no Egito também, né? Se achar ruim, ainda compra uma pirâmide pra ele. Estamos falando de craques, né? E nada melhor que falar um que o Felipe, nosso aqui, o produtor e diretor do programa, adora. Cristiano Ronaldo. Você acredita que ele é a marca? Ele é um jogador, mas calma aí. Ele é uma marca por si só e é a marca mais valiosa do mundo. Você acredita? CR7, o rapaz, aonde ele tem, ele arrasta. Tem pestana CR7 em Nova York, em Lisboa, em Paris, em vários grandes centros da Europa. E o homem é muito forte. Ele faz dinheiro dormindo, Renato e Gader. Rapaz, eu precisava só de uma noite de sono do Cristiano Ronaldo pra me mudar a minha vida. O Cristiano dorme aí e repassa o que você ganhar na noite pra mim. Enquanto você dorme, eu Passa ganho. só o rendimento. Só. Cara, mas eu vou falar pra vocês, é assim, muito merecido, muito que merecido. A dedicação que ele tem ao esporte que ele pratica, a dedicação que ele tem aos clubes, a vontade de vencer, mesmo já no final da carreira, que ele tá em final de carreira. E ainda continuar jogando e lutando e se sentindo mal quando perde. Em bom nível também, né? Em alto nível, cara. É um excelente jogador e conquistou tudo isso que ele tem de maneira merecida. É isso mesmo. Quem não mereceu mesmo foi os times ontem que jogaram na Liga Europa. Gente, eles falaram assim, ó, vamos empatar todo mundo, só que esqueceram de combinar com o time lá na Noruega. Veja aí. Jogando em casa, o Bodø Glimt da Noruega venceu a Lazio por 2-0 nessa quinta-feira pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. Os gols da equipe foram marcados por Ulrich e Saltnes. Com muita emoção nos minutos finais, Lyon e Manchester United empataram em 2-2 na França, também pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. O argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, abriu o placar aos 24 minutos. Na segunda etapa, os dois times guardaram o melhor para o fim. Aos 43 minutos, Zirkzee virou para o United de cabeça e aos 49, no último lance da partida, Cherki empatou para o Lyon. O Pedro Porro deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Pela Conference League, o Chelsea teve dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu melhorar na segunda etapa e venceu o Legia Varsóvia fora de casa também nessa quinta-feira pela partida de ida das quartas de final da Conference League por 3-0. Os gols dos Blues foram marcados por George e Madueke 2 vezes. Parabéns, Henrique Alcaraz, pela bela locução e trazendo os gols da Europa League e também da Conference League. É onde o Chelsea tá, hein? Devia estar na Champions e tá aí nessa subdivisão, digamos assim, da Europa. Mas legal aí, muito interessante, o time do Bodø, né? Que venceu a Lazio e também os empates. Tá tudo em aberto, digamos, na Europa League, Gado? Tudo em aberto. Jogos muito equilibrados, né? Equipes que vêm fazendo uma temporada legal. Essa vitória do time da Noruega, surpreendente. A Lazio é um belo time, né? Um time que executa muito bem, um bom futebol. Foi muito bem na primeira fase e acabou perdendo esse jogo, né? Vamos ver como é que vai seguir essa competição. É, isso mesmo. Competição é o que teremos lá, no Bahrein. O quarto circuito do ano prepara a McLaren de Lando Norris, que hoje fez o melhor tempo novamente. Estão aqui. Oscar Piastri e Lando Norris seguiram sempre na liderança. A Mercedes, é verdade que Russell está próximo. A Ferrari de Lewis Hamilton até que tentou ficar ali na segunda, terceira posição. Mas ninguém está batendo esses dois carrinhos da McLaren. Veja aí. Neste final de semana teremos a quarta etapa da temporada da Fórmula 1. O GP do Bahrein no circuito de Sakir terá 54 voltas, onde Lewis Hamilton é o maior vencedor com 5 triunfos já nesse circuito. Será que ele vai conseguir colocar a sua Ferrari, que terá assoalho novo para essa prova, pelo menos no top 3? É, meus amigos, o início ruim faz com que a Ferrari repense muitos planos do seu monomotor. Já a RBR, que é conduzida apenas por um piloto, Max Verstappen, tem 61 pontos no campeonato, vice-líder, atrás apenas de Lando Norris, que está na primeira posição. Max conquistou todos os pontos da escuderia até o momento, visto que já teve até troca de pilotos para o segundo monomotor da RBR.
Liam Neeson, que era o piloto, agora foi trocado por Yuki Tsunoda e nenhum dos dois conseguiu somar sequer um ponto para ajudar na luta pelo título novamente dos construtores. A RBR, que está na terceira posição com 61 pontos, atrás da Mercedes, que tem 75, e a McLaren, que tem 111 pontos, está bem distante dessa luta pelo título dos construtores. Mas Max vai tentando fazer o que pode, conduzindo sozinho esse monomotor da Red Bull. Em contrapartida, a McLaren, que conta com Oscar Piastri e Lando Norris no comando dos seus monomotores, lidera com folga o título dos construtores. Meus amigos, é o Grande Prêmio do Bahrein, que terá 54 voltas neste final de semana. 12 horas de domingo, você pode acompanhar o horário de Brasília, a Fórmula 1. E não se preocupe, se você perder um detalhe, nós te mostraremos tudo aqui no nosso Placar Esportivo. É isso mesmo, aqui você confere tudo, de vários esportes. E olha só como tá bonito Renato e Vitor Gader. O Lando Norris tem 62 pontos adquiridos nessas 3 primeiras provas. A Red Bull sozinha do Max Verstappen tem 61, tá ali bem perto. Verdade que venceu uma de 3 corridas, e o Oscar Piastri também venceu na Austrália, tem 49. George Russell tá ali com a Mercedes, colado neles, também querendo brigar pelo título, mas a decepção podemos dizer que está na 8ª e 6ª posição? Está, para mim, porque os carros da Ferrari, pela aquisição que foi feita ao contratar o Lewis Hamilton, o Leclerc é um piloto muito promissor, só que as máquinas do carro vermelho não estão funcionando, né? Parece que o negócio do cavalinho amarelo está precisando realmente funcionar. Parece, né, que falta um encaixe nas curvas. Eu senti eles perdendo. É um carro que é muito bom de reta, mas perde muito nos primeiros terços de curva. Normalmente ele tem uma saída lenta e aí dificulta na hora, por exemplo, de você fazer uma retomada. Para poder retomar, né? Teve algum parte do projeto ali deu alguma coisinha errada, porque ficou programado ali para ter uma retomada avançada, mas você vê que tem um certo arrasto e diminui isso aí. É, isso mesmo, Fórmula 1. E detalhe curioso, hoje teve o treino livre lá no GP de Sakir, no Bahrein, e olha só o que chamou a atenção. O volante do Fernando Alonso saiu na mão dele. Que isso? E ele tentando colocar, ainda bem que ele estava numa velocidade moderada, conseguiu encaixar. Mas no rádio ele falou, que isso, era crazy. E ele não conseguiu fazer a curva. E olha só, ainda bem que ele estava já reduzindo para ir aos boxes, mas a peça soltou e tirou o volante do Fernando Alonso. Deve ter sido um desespero, hein? Imagina em alta velocidade. Tem coisa que só acontece com o Alonso, né? Qual equipe ele tá hoje, sabe? Ele tá na Aston Martin, né? Ah, vai pra Marte com essa Aston Martin, o Fernando Alonso? Às vezes eu posso estar falando informação errada. Vamos conferir aí, produção. Olha, tem coisas que só acontecem com o Alonso. É impressionante, cara. O volante sair na mão dele. Por sorte, ele tava em baixa velocidade ali, né? Conseguiu... Campeão mundial, né? Nossa. Ele soube ali, você viu, tranquilo, ó. Olha lá, manuseou. Mas no rádio é interessante, a gente não deve ter o áudio aí dele, mas ele fala, o que se passa? Que trem louco! E tipo, nunca aconteceu com ele, tá na Aston Martin mesmo, é porque mudou o carro, a cor, né? Eles estão mudando cada circuito aí, eles estão pondo aí, né? Mas é bonito o carro. Sim. Ele tá mudando cada circuito, ele muda o carro? Não, é porque a Red Bull mesmo, no GP da China anterior, no Japão, tava de branco. E agora nesse já tá com a cor tradicional azul. E a Aston Martin, naturalmente, ela é verde. Por isso que me causou essa confusão, mas ficou bonito, né, cara? É o uniforme 2 da galera. Hã? É o uniforme 2 da galera. Será que esse final de semana podemos dizer que McLaren domina de novo? É a tendência, né? Vem muito bem, vem fazendo um bom trabalho aí nessa temporada, boas competições, tem aí os seus líderes, né? Deve brigar novamente. Só espero que a Ferrari tenha um desempenho um pouco melhor, né? O Lewis Hamilton merecia um carro melhor, como o próprio Renato falou. É isso mesmo. E aquele momento agradável no nosso programa, que é de agradecimento a todo o timaço de apoiadores que se fazem presentes aqui no nosso programa Placar Esportivo. São empresas que vêm através do nosso mecanismo, um meio de comunicação, a televisão aberta para mais de 98 cidades do meu estado de Goiás, todo o entorno e também a capital do Distrito Federal. Além disso, em cadeia fechada, através da Sky, no canal 584, nós temos o privilégio de levar cada uma dessas grandes marcas que compõem os quadros do nosso programa Placar Esportivo. Credenciadas, CNPJs com respeito e aqui no nosso estado de Goiás e também para um Brasil inteiro de audiência. Um muito obrigado a cada um de vocês, aqueles que também já usaram e também desfrutaram do nosso mecanismo, desse meio de comunicação que é a
televisão e os outros que vão chegar, sejam sempre bem-vindos, porque aqui zelamos com carinho e zelo sempre por cada um de vocês. E já que estou falando de um deles, Renato Sobrinho, convido para vir para cá para a gente falar juntos da Imperial Ferramentas, uma empresa que há mais de 20 anos está no mercado e é um privilégio para nós ter eles aqui conosco, compondo os quadros do Placar Esportivo. É verdade, Danilo. E olha, quando você fala em ferramentas, a maior do Centro-Oeste, sem dúvida alguma, é a Imperial. Olha essa imagem. Isso aí nós estamos mostrando a loja da Avenida Anguera. Exato. Nas proximidades ali da praça, do terminal da Praça da Bíblia. Uma Exatamente. Loja grande, moderna, onde você encontra tudo, desde uma chave de fenda até um macaco hidráulico, não é verdade? Tudo, Renato. Lá você encontra produtos de qualidade, várias marcas no mercado, SATA, DeWalt, Bosch, Makita. Lá você tem tudo. Olha essa caixa de ferramenta. É como se fosse um shopping. Exatamente. Você tem um atendimento diferenciado, uma loja onde você tem todo, como a gente já disse aqui, tudo que você precisa para montar a sua própria oficina. Para você que é colecionador, quer montar sua caixa de ferramenta, não perca tempo. São 2 lojas aqui em Goiânia e, são quase 30 anos de história, né, Danilo? É isso mesmo. Imperial Ferramentas, um forte abraço ao Lucas, que sempre está gerindo, estava em São Paulo agora recentemente, eu vi acompanhando através das redes sociais, sempre buscando conhecimentos e levando a Imperial Ferramentas para um Brasil inteiro afora. Parabéns, Lucas, e toda a equipe que sempre nos tratou bem, né, Renato? Muito bem, sim. Um abraço a todos da Imperial Ferramentas, já sabe, 62-3269-1155 é o Televendas. E com o oferecimento de Imperial Ferramentas, nós vamos juntos acompanhar essa próxima matéria. Veja aí. E na noite de quinta-feira, em busca da glória eterna, o Internacional recebeu no Beira-Rio o Atlético Nacional da Colômbia, contando com a partidaça de Alan Patrick, que marcou 3 gols. Os 2 primeiros gols do Inter foram marcados de pênalti por Alan Patrick. E aos 88 minutos, após assistência de Brian Aguirre, Alan Patrick marcou seu 3º gol na partida. O Inter agora lidera o Grupo F com os mesmos 4 pontos do Bahia, mas com um saldo maior, é o primeiro colocado no grupo. Na Argentina, Davi matou Golias. E não é sobre uma história bíblica, estamos falando de Copa Libertadores da América. O modesto Atlético Bucaramanga da Colômbia visitou o Racing Clube de Avellaneda, que havia goleado na primeira rodada o Fortaleza, mas agora deu zebra na Argentina. O Bucaramanga venceu o Gigante por 2-1. Gols marcados por Luciano Pons aos 54 e Sambuesa aos 64 minutos. Nos acréscimos, Martim Barrios descontou para o clube de Avellaneda, mas não foi o bastante e o placar final foi Atlético Bucaramanga 2-1 no Racing. Em São Paulo, o time de Zubeldia decepcionou a grande massa de quase 50 mil torcedores tricolores. No primeiro tempo, o grande destaque foi o atacante Ferreirinha, que abriu o placar logo aos 32 minutos após um passe de Luciano. 5 minutos depois, após receber outro passe de Marco Antônio, Ferreirinha marcou o 2º gol da partida. Na segunda etapa, Zubeldia tirou Ferreirinha aos 65 minutos após o jogador demonstrar cansaço. E a partir dali, tudo degringolou para o tricolor paulista. No minuto seguinte, Eric Castilho marcou para os peruanos. E aos 76 minutos, o ex-atacante do Goiás, Kevin Quevedo, marcou esse golaço de bicicleta. Placar final de jogo: São Paulo 2, Alianza Lima também 2. A triste cena da noite aconteceu no Chile. O Colo-Colo recebeu o Fortaleza em Santiago, mas infelizmente o jogo foi cancelado aos 25 minutos da segunda etapa. Após problemas na entrada dos torcedores, 2 jovens acabaram perdendo suas vidas após serem atropelados por um carro da polícia. A confusão entrou dentro de campo. Após quebrar as barreiras, houve invasão no gramado e os jogadores do Fortaleza correram para o vestiário. Depois de algum tempo, a Conmebol confirmou que o jogo estava cancelado. E hoje a CBF pediu à Conmebol para que declarasse o Fortaleza como vencedor do jogo por WO.
E foi declarado mesmo. Ao final do dia, a Conmebol confirmou Fortaleza 3, Colo-Colo 0 e possivelmente o banimento do time e dos torcedores quando forem jogar lá em Santiago, devido ao que foi ocasionado essa bagunça toda. E o Fortaleza se beneficiou, entre aspas, porque tinha perdido pelos mesmos 3-0 na estreia pro Racing, que foi surpreendido pelo Bucaramanga em plena Argentina, hein? Como é que pode? Foi uma bela de uma zebra, né? Galera que investiu aí, né? Tentou fazer a fezinha ali no Buscamanga ali, né? Falei, o Buscamanga mangou. Fizeram aí uma boa grana, né? Agora, a gente precisa comentar mais uma vez, mais uma situação complicada nessas competições sul-americanas. Mais uma vez a gente vive uma situação que é por falta de organização. Exatamente. E até por questões particulares do local. Lá no Chile, não há um policiamento interno. Exatamente, só staff, só segurança particular. Isso. E o Colo-Colo já é reincidente, isso aí não é a primeira vez que acontece. Sim, algo que vem se tornando recorrente. E a Conmebol, como é passiva diante de uma situação como essa, né, gente? Precisaram 2 pessoas perder a vida, aconteceu quase uma tragédia maior ainda por conta de inoperância administrativa. Falta organização com relação aos preços dos ingressos, falta organização com relação à segurança dos torcedores, dos próprios clubes, organização da própria competição, a logística de chegada, a logística de saída. Conmebol, tá na hora de se mover. É isso mesmo. Você falou Sul-Americana, Gado. Então, por isso, nós vamos conferir também como foram os gols de ontem nessa competição. Veja aí. E vamos com os gols de quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana aqui no Placar Esportivo. Na Argentina, Defensa e Justiça e vitória. No Paraguai, o Guarani resolveu tudo na primeira etapa. Fernando Fábia marcou aos 11 minutos e Juan Gabriel ampliou aos 45 mais 5 de acréscimos. Vitória sólida dos paraguaios. Em Quito, no Equador, a Católica venceu com autoridade. Londônia abriu o placar aos 18 minutos, aproveitando o cruzamento e cabeceou na área. Ismael Dias ampliou aos 45 mais 1 e voltou a marcar aos 90 mais 4, finalizando dentro da área. O Cerro Largo descontou com Ferrari aos 75, mas ficou nisso, 3-1 para os equatorianos. Indo lá pro Brasil, teve goleada do Galo no Mineirão. Com apenas 1 minuto, Rony recebeu do Hulk e cruzou o rasteiro, abrindo o placar. Aos 11 minutos, Hulk converteu o pênalti com precisão. Natanael chegou batendo de primeira e fez o terceiro aos 35 minutos. O Scarpa também marcou, mas foi de pênalti, fechando o placar em 4-0 para o Atlético Mineiro. No Maracanã também teve goleada, show tricolor. Everaldo marcou 2 vezes, aos 21 em um lindo chute de fora da área e aos 44 acertando de voleio no gol. No segundo tempo, Kevin Serna fez um golaço aos 59. Cano ainda marcou 2 vezes, aos 73 após roubada de bola e belo passe de Facundo Bernal e aos 79 após tabela com Nonato, finalizando em uma goleada de 5-0. Isso, que atropelo foi esse do Fluminense? Nossa Senhora! Além disso, o Atlético Mineiro também atropelou o seu adversário jogando dentro de casa. Os times brasileiros estiveram tão bem que o Renato Sobrinho estava até eufórico aqui. Atropelando você. Atropelei. Tem brincadeira. Cara, que golaços esses dos jogos do Fluminense. O Fluminense só valia golaço. Valendo 2. Everaldo jogou muito ontem. E o Cano, cara, fazendo as pazes com a rede, né? Um artilheiro nato. Muito bom. É isso. Sul-Americana tem que ter essa pegada mesmo. Tem mesmo. E pegada que é boa mesmo é no nosso programa. Essa semana tivemos um índice de acerto altíssimo. E a dica do nosso programa, que nossa equipe, junto comigo, preparou. Quem acompanhou o programa até agora deve estar ansioso para acompanhar as dicas do Dedê. Põe na tela, produção. Olha, é o Luciano Huck. O modo Ghibli. Ficou legal, hein? Rapaz, meu nariz é tão grande assim, ô gato? Não, ficou bonito, ficou bonito. Rapaz, o nariz é gigantinho, hein? Não, mas tá certinho, é grande mesmo. Vamos ver, lá na Itália, Juventus de Turim joga contra a equipe do Lecce, nós colocamos a Juventus vencedora. O Chelsea contra o Ipswich Town, joga em Stamford Bridge, colocamos mais 2,5 gols para o time do Chelsea e também no jogo todo. Lá em Barcelona, na La Liga, um jogo que vai acontecer amanhã, nós colocamos 2,5, ou seja, tem que ter 3-0 no jogo, ou 2-1, você já ganha a aposta. E São Paulo contra o Cruzeiro. Nossa senhora, esse jogo agora, hein? Não, esse jogo aqui, você acredita que a gente colocou o São Paulo como vencedor pela fase ruim do Cruzeiro? Eu iria nessa também, tá? Eu iria nessa. Empate.
O empate, principalmente com gols no segundo tempo, ali seria realmente uma possibilidade bem grande. Mas o momento péssimo do Cruzeiro realmente deixa a desejar. Quer pegar essas dicas? Aproveite. Mais 10 segundos para você aproveitar, pegar aí ó, o QR Code. Ou também no YouTube, após o programa, as dicas ficam lá com os melhores momentos. Nós vamos também depois jogar nas nossas redes sociais. E se esse bilhetinho tá batendo, hein? Se eu fosse vocês, aproveitavam. Claro que cada um tem as suas opiniões, mas pode pegar daí também algumas boas dicas aí, principalmente nos gols de Chelsea e Barcelona, que eu acredito muito, além da vitória da Juventus de Turim lá no futebol europeu. Eu falei europeu, né? Então vamos para a Europa, onde em Mônaco, lá no torneio de Monte Carlo, teremos confronto espanhol nas semifinais e uma outra surpresa também do outro lado. Veja aí. Vamos de tênis? Meus amigos, o torneio de Monte Carlo está incrível e já tem semifinais definidas no torneio de Mônaco da Terra Batida. Primeiro, vamos pro confronto em Davidovic, o espanhol número 42, contra Poprini, o australiano número 27. 2-0 pro espanhol, 6-3 e 6-2 em 1 hora e 10 minutos de jogo. Outro espanhol que garantiu a classificação foi Carlos Alcaraz, com um pouco mais de dificuldade. Enfrentou Fils, o número 15 do mundo, francês, bom de tênis, hein? Meus amigos, ele é bom mesmo. Carlitos Alcaraz, número 3, não tomou conhecimento e olha só, hein, perdeu o primeiro de 6-4. E depois foi 7-5 e 6-3 no último set em 2 horas e 26 minutos. Não foi fácil, mas Carlos Alcaraz parte com tudo para ser campeão do torneio de Monte Carlo. Também vamos, sabe, para outra? Grigor Dimitrov enfrentou o algoz de João Fonseca. Alexander de Minaur, número 10 do mundo. Ele venceu por 2-0 o búlgaro, com parciais de 6-0 e 6-0, hein? O que houve com o Dimitrov? Não jogou nada, foi 44 minutos de jogo. Digamos que foi um atropelo. Foi bem isso, viu? A outra, também quartas de final, foi Leandro Musetti. O italiano enfrentou o grego Stefano Tsitsipas, o número 8 do mundo, e foi derrotado, hein? Stefano ganhou o primeiro por 6-1 e depois 6-3 e 6-4 pro Musetti, o italiano. Olha só, rapaz. O italiano conseguiu eliminar um top 10, hein? E agora as semifinais tá o seguinte: confronto de espanhol, em Alcaraz contra Davidovic, e também Leandro Musetti, o italiano, contra Alex de Minaur, o australiano. As semifinais do torneio de Monte Carlo. E você não se preocupe, se você perdeu algum detalhe da bolinha amarela, aqui nós mostramos pra você. Isso mesmo, pode ficar relaxado, que a bolinha amarela vai ter jogos amanhã das semifinais e domingo a grande decisão. Será que é Alcaraz ou Davidovic ou Alex de Minaur e contra Leandro Musetti, o italiano que tá bem? Torneio de tênis, backhand e forehand, Renato. Desse jeito, né? Mas a musiquinha já tá subindo a trilha? Tá, vem pra cá vocês dois, vamos nos despedindo. Um bom final de semana pra você, Renato. Um abraço, bom trabalho, bom descanso. Eu que agradeço. Galer, muito obrigado. Valeu demais, Danilão. Passou rápido, né? Rapaz, e quando tá fazendo coisa boa, passa rápido, né? Exatamente. A você de casa, um beijo grande. Nos vemos na segunda. Tchau!